como nós já vimos no outro vídeo também, os astecas, eles habitavam a região onde hoje é o centro do México, do país México. Pense mais uma vez o mapa geopolítico da América, principalmente a América do Norte, e o México está ali logo abaixo, sendo aquela visão simplista que o professor de geografia com certeza muito bem desconstrói com vocês, que coloca o norte em cima e o sul embaixo. Nós vamos pensar de forma simplificada aqui. O México, ele está ali logo abaixo dos Estados Unidos, daquela visão clássica do mapa. E na parte central do México, país da usurpadora, do Chaves, na parte central do atual México, estava a sociedade asteca, né, que nós explicamos no outro vídeo e eu não vou retomar aqui. E quem lidera a conquista do Império Azteca, sim, os astecas se organizavam no Império, foi o Cortés, Hernán Cortés, um espanhol que liderou a conquista dos astecas. E como que um império de grandes proporções, com uma capital que tinha lá seus 200 mil habitantes, mais do que muitas cidades importantes europeias, como um império com tanta gente conseguiu ser subjugado pelos espanhóis? Ah, professor, porque os astecas, eles tinham uma inferioridade bélica. Eles não tinham cavalos, armas de fogo, lanças, armaduras, como os espanhóis possuíam. Verdade? Só que não apenas isso foi causador da queda dos astecas pela conquista espanhola. Houve outros fatores e fatores mais sérios também. Um primeiro fator que nós podemos mencionar foi a aliança dos espanhóis com outras populações indígenas, que nós tratamos também que foi importante na conquista das populações da região das Antilhas, das Ilhas das Antilhas. Os espanhóis então vão ter essa prática, também os portugueses aqui no Brasil, de se aliar com populações indígenas para atacar outras populações indígenas. Então, se eu tenho, pense aí na briga da escola, não que o Titi esteja incentivando a brigar na escola, mas caso você tiver um desafeto na escola, o que você pode fazer? Se ele for mais forte que você vai se aliar com alguém que seja menos forte, mas vocês dois juntos vão conseguir bater nesse grandão. Não que eu esteja incentivando violência na escola, mas defesa pessoal. Então foi justamente isso que os espanhóis fizeram. Eles se aliaram a outras populações que eram menores e foram para cima do Império Azteca. E que populações são essas? Obviamente vocês não vão decorar, né? A história já passou desse nível de decorar coisas. Mas só para título de informação, que populações foram essas com as quais os espanhóis eles vão se aliar para poder conseguir derrotar aí os astecas? Então os espanhóis vão se aliar, por exemplo, com os Totonaques, né? Esse nome engraçado aí. Então, quem eram os Totonaques? Uma sociedade, uma população, uma etnia que estava sob o domínio asteca. Eram dominados pelos astecas, pagavam altos impostos aos astecas. Ou seja, os astecas eram inimigos dos Totonaques, dos Totonaques. Então, o que os espanhóis vão fazer? Eles vão se aliar a esses Totonaques e eles irão juntos para cima do Império Azteca. E não apenas aos Totonaques, também aos Taxcaltecas, né? Esse nome Tlaxcaltecas, né? Até difícil de se falar. Esses Tlaxcaltecas, eles eram uma etnia independente, uma sociedade independente, não estava dominada pelos astecas, né? Mas os espanhóis vão se aliar a essa etnia e eles vão para cima, juntos lá com os Totonaques também, para cima do Império Azteca. Então essas alianças foram importantíssimas para que o Império Azteca fosse batido ou fosse abatido pelos espanhóis. Mas o fator mais importante para a derrota do Império Azteca, mais importante que as armas de destruição dos espanhóis, se a arma é de destruição, né? A arma geralmente não é para defesa, é para destruição mesmo. As alianças com outras populações, mais do que tudo isso, o fator que mais importou para a destruição dos astecas, que nós vimos também num outro vídeo,
Foi um fator que, digamos, foi inesperado, tanto pelas populações astecas, quanto pelas populações ou pelas tropas espanholas, que foi um fator biológico. Os espanhóis, quando desembarcaram, como todos os europeus desembarcaram na América, eles possuíam micro-organismos. Aqui eu não vou me aventurar na biologia, porque eu não tenho informação nisso, mas eles vão desembarcar aqui na América com micro-organismos desconhecidos pelas populações nativas. Então os espanhóis vão chegar aqui com doenças ou micro-organismos de doenças como sarampo, e também com varíola, uma doença que naquele momento destruía quantidades enormes de populações. E os espanhóis não morriam. Os espanhóis, eles, como os europeus, foram expostos por séculos a essas doenças. Então eu não vou entrar aqui em detalhe como é que se dá a imunização de uma comunidade ou de uma população por meio da exposição natural às doenças. E é bom que isso não aconteça, né? A imunidade de rebanho, ela pode levar, e geralmente leva, à matança de milhares de populações. Se nós olharmos, por exemplo, a peste bubônica. Não tinha vacina para a peste bubônica lá no final do período medieval, e a Europa não faleceu, não desapareceu. Não desapareceu a Europa, mas 1/3 da população europeia foi varrida. Então, como se sua casa tivesse 6 pessoas, como a minha casa tinha 6 pessoas, né, minha família original, meu pai, minha mãe, meus irmãos, e 2 pessoas dessa família de 6 pessoas morressem, 1/3 dessas pessoas morressem. Foi isso que aconteceu na Europa durante a peste bubônica, né? 1/3 da população foi morta, mas aqueles 2/3 que sobreviveram com uma imunidade a essa doença. Então, pergunte lá ao seu professor de biologia como é que se dá essa imunização natural, vamos chamar assim. O fato é que os europeus vão chegar na América com essa imunidade natural. E os indígenas não tinham essa imunidade. Então, nesse primeiro contato, os espanhóis com os astecas especificamente vão disseminar a varíola. E por que principalmente a varíola? Porque ela é uma doença de fácil disseminação. Confirme lá com o seu professor de biologia que ela é disseminada como? Por secreção, com catarro, aquele puxadão, né? Espirros, os perdigodos, aquelas gotinhas de saliva. Então só o fato do espanhol estar pertinho do indígena, ele já estava transferindo esses micro-organismos, ou o causador da varíola, para os indígenas. Isso foi mortal. Né? Isso matou milhares de indígenas, deixando outros milhares doentes, enfraquecendo a força asteca contra a invasão espanhola. Então isso deixou as defesas do Império Azteca abertas para os espanhóis. E o marco da conquista dos astecas, que se iniciou no ano de 1519, depois dos espanhóis varrerem ali as Ilhas Antilhanas, mas o marco da conquista asteca foi a tomada da cidade de Tenochtitlan, que nós estudamos naquele vídeo anterior sobre essas populações. E a cidade de Tenochtitlan, ela era a capital do Império Azteca. E quando ela cai, em seguida outras cidades astecas importantes também serão dominadas pelos espanhóis. A Camila está perguntando aqui, os espanhóis tinham a imunidade baixa? Não sei medir, Camila, a proporção de imunidade espanhola. O fato é que essas doenças como a varíola, a bubônica, o sarampo, doenças europeias, mataram muito mais indígenas do que espanhóis. Né? Alguns espanhóis morreram, mas como eles já tinham essa imunidade, que eu não sei precisar para você o tamanho dela, eu estou usando termos por não ser especialista em biologia, mas o fato é que essa não imunidade indígena foi suficiente para enfraquecer as tropas, as sociedades indígenas, a tal ponto delas ficarem tão vulneráveis aos espanhóis que elas foram conquistadas pelos espanhóis. Né? Então o fato é que essa imunidade que o espanhol possuía, que eu não sei de precisar a proporção, Camila, ela permitiu que os espanhóis lutassem essa guerra de conquista. E os espanhóis, quando chegam no continente, liderados por Cortés, eram 500 homens, contra, por exemplo, Tenochtitlan, que tinha 200 mil habitantes. Para você perceber, Camila e os demais, como que essa baixa imunidade dos indígenas, ou essa não imunidade dos indígenas,
foi suficiente para enfraquecê-los a tal ponto, né, que os espanhóis foram vitoriosos. Isso mesmo, Mariana. A Mariana está dizendo aqui que a imunidade dos nativos era mais baixa, com certeza. Mais baixa, Mariana, e os demais, e, na verdade, inexistente, porque eles nunca tiveram contato com, existem alguns estudos que mostram que havia alguns pontos a existência de algumas dessas doenças, mas não na proporção, por exemplo, de uma peste negra na Europa, que é a bubônica. Então, na prática, ou em grande quantidade, esses indígenas nunca tiveram contato com varíola, com bubônica, com sarampo. Então, essa doença, quando chega aqui, foi mortal para essa população. Se nós olharmos, né, já está trazendo para o presente, se torna mais clara que o nosso governo federal ele tinha uma proposta, né, de imunização de rebanho. O que é imunização de rebanho? Quando há uma pergunta do professor de biologia que ele vai explicar melhor. Quando há uma disseminação de um micro-organismo numa comunidade, ela causa uma mortandade, mas aqueles que sobrevivem imunizados. É um processo de seleção natural. Mas, até isso acontecer, uma parte enorme da população vai a óbito. Por exemplo, no Brasil, em que passamos de 500 mil mortos. Talvez alguns de vocês tenham tido entes queridos que faleceram por conta da Covid. Ou seja, existindo vacina, a imunização de rebanho ela não é apenas desnecessária, como ela é criminosa. Porque para acontecer ela tem que varrer uma parcela interessante da população, que pode ser um tio seu, um parente seu, um ente querido seu. Então o que aconteceu na Europa por séculos? Essa tal da imunização de rebanho. Ou seja, milhares de europeus morreram de varíola, bubônica, sífilis, e os que sobreviveram com uma quantidade de anticorpos dessas doenças, né? Conte para a sua professora ou para o seu professor de biologia o que o Titi está falando aqui, e se eu tiver falado besteira, ele vai te corrigir. Mas de forma geral é essa. Os espanhóis chegam aqui na América, pessoal, com imunidade a essas doenças, repetindo, sarampo, bubônica, sífilis e principalmente a varíola, que é uma doença de fácil disseminação, e os indígenas, como vocês já estão concluindo aí, não possuíam essa imunização. Então, como em outras populações, essas doenças foram fundamentais para que elas caíssem sob o domínio espanhol. Então, de forma geral, essa foi a conquista dos astecas pelos espanhóis. Agora,